houve uma série de transformações, tá, que permitiu que a história, conforme nós a conhecemos, fosse contada a partir da visão europeia. E é por isso que a gente tem hoje a Europa como o centro do mundo ou o centro do universo. Tá? Isso é uma construção. Tá? Isso é uma eu posso polemizar a aula? Claro. Vai. Eu vou polemizar aqui, porque a gente está tendo, essa semana, nas últimas semanas, na verdade, pelo mundo todo, aqui no Brasil ainda não, mas, por exemplo, lá na Inglaterra, aonde a gente pega estátuas de pessoas que foram escravocratas por conta do racismo e tal, pessoas que eram donas de escravos, né? Conhecidos como isso, e a gente está quebrando essas estátuas, os povos estão quebrando essas estátuas e jogando no rio, por exemplo, sumindo com ela, pichando, etc. A gente, na história, o que a gente está falando para vocês é que vocês têm que olhar com o olhar de quem vive no presente, né? E você não poder julgar a pessoa no passado. Mas aí eu pergunto para meus colegas, falo assim, é justo a gente julgar as pessoas no passado por terem pessoas como escravas? Mas aí a discussão não é essa, professor Beethoven. A discussão é que eles foram homens do seu tempo. Mas qual é a nossa memória e qual é a memória que nós queremos preservar enquanto sociedade de homens e mulheres que fizeram construções sociais? Primeiro, que você pouco vê estátuas de mulher. Correto? Você já viu alguma estátua de mulher na rua? São pouquíssimas, né? De vez em quando é uma deusa grega, né? Como se elas fossem reais. Aí, você tem o quê? Por que você vai construir uma estátua de uma pessoa que teve escravos e que foi comerciante de escravos? Por quê? Porque ela enriqueceu determinado território. Enriqueceu, ok. Mas por que a gente vai levantar uma estátua? Porque é esse o modelo. Quando a gente fala de estátua, tá? E aí também estou polemizando junto com o professor Beethoven. A gente está falando de memória, que é uma discussão que a gente tem na história. O que é a memória? O que vocês comeram hoje? Tá? E por que vocês comeram isso hoje? Tá? A memória, existe uma memória mais presente do que a gente faz aqui agora, mas existe uma memória também histórica. Com certeza, o prato que vocês comeram hoje tem uma construção histórica para vocês comerem esse prato. Tá? Chegou aqui de alguma maneira. Chegou aqui de alguma maneira. Qual é a sociedade que a gente quer construir se a gente está homenageando e remetendo a uma história escravocrata? É uma sociedade... E assim, só para contribuir contigo, João, um pouquinho, pegando essa fala polêmica do Beethoven, né, de que eles eram homens do seu tempo, a questão não é essa. A questão é que, até na aula passada a gente falou, existem vários tipos de escravidão, e todo mundo sabe disso, né? É só você estudar um pouquinho, ao longo da história da humanidade. Sempre teve. O problema foi a forma que ela foi imposta. A forma, a maneira que ela foi imposta. Foi muito diferente. Não acho isso. Foi muito brutal. Não, Por que tu não acha isso? Pode dar a tua opinião. Não, eu não acho. Eu acho que a questão da gente ficar menos sensível é com o tempo que aconteceu. Por exemplo, a escravidão que os gregos tinham com os outros povos não chega na gente, porque é muito distante de nós, né? Só que, beleza, não chega, mas a gente tem uma ideia, baseada em alguns registros, que ela foi menos belicosa, menos nociva, essa é a melhor palavra, do que a escravidão africana. Sim, não, lá em Atenas... Eu também discordo um pouco. Pode falar. Eu discordo um pouco. Para mim, a grande questão da escravidão africana e a grande violência praticada contra os escravos africanos na verdade, são duas, né? A primeira é você tirar eles da sua terra. Isso, na história, é pouco comum. Você tem os romanos eles escravizavam... Na verdade, então, tu está concordando comigo. Gaulês, pô, ali tá longe. Calma. Olha só, os romanos, eles escravizavam os povos em seus próprios territórios. Os romanos, eles chegavam, dominavam e conquistavam, mas você ficava ali trabalhando onde você sempre trabalhou. Os africanos eram arrancados da sua terra. Então, você retira eles, essa a grande violência. Você retira eles da sua terra, geograficamente falando, e você leva eles para outra terra. E aí você inclui uma questão que nunca teve na história da humanidade, que foi a questão da cor.
A cor nunca foi uma questão na história da humanidade. A raça pode ter sido. Sim. Você pode ter... Os romanos odiavam os judeus. O estrangeiro, mas não era uma questão de cor. Agora a gente tem uma questão de cor muito marcante. É muito marcante. Então, ô, João, agora não é racismo quando eu odeio todo mundo. E eu quero te perguntar, na verdade, é isso aí mesmo, tu tá concordando comigo? É a maneira a maneira de como foi imposta. Sim, eu não entendi a parte que tu disse, não, eu tenho uma outra visão. É a mesma visão que eu tenho, certo? Eu estava entendendo de uma outra maneira, mas desculpa. Não. Eu vou refazer a minha fala. Que nem o Beethoven tinha falado, né? O homem do seu tempo, se dá para culpar, não sei o quê. Eu aposto que ele culpa um pouco, sim. Ele só levantou a polêmica mesmo. Mas o problema em si não é ser o homem do seu tempo, coisa assim, mas é a maneira que a escravidão foi imposta, certo? Essa maneira, ela foi muito diferente. E aí, beleza, tu complementou ali a questão da cor, a questão do tirar do seu local de nascimento, mas é sim a maneira que foi imposta. E isso, daquela maneira, nunca tinha acontecido. Existia escravidão em outros lugares, e então, exatamente, tu concorda comigo. Mas fala bem. A última questão que a gente pode perder também, antes do Beethoven falar, que é a questão do lucro. A gente está falando aqui de uma transformação de dinheiro que nunca tinha rodado como tal. Já existiu dinheiro desde a antiguidade? Existiu. Mas ele nunca tinha tido essa importância, esse simbolismo, e nunca nações tinham lucrado com a escravidão. Tanto quanto se lucrou entre os séculos XVI e XVIII. Nunca, XIX. Nunca se havia, nunca antes na história da humanidade isso tinha acontecido. Fala, professor Beethoven. Não, eu ia falar que eu até concordo com a questão racial, de fato é isso que muda da escravidão, por exemplo, que a gente disse romana e grega, para a escravidão que teve aqui na América dos africanos, lembrando que os indígenas também foram escravos, né? Se isso for para a aula final, os indígenas foram escravos e depois não. Na verdade aconteceu aí um problema, né? A gente foi falar dos africanos, problema entre aspas, né? A gente atropelou a escravidão indígena, que foi a primeira aqui no nosso território. Por isso mesmo que aquela hora eu falei do ciclo guerra, fome, doença, certo? Porque ela sim marca a escravidão indígena. É esse ciclo, guerra, fome, doença e aí consequentemente a morte. E a morte não em si, só a morte da pessoa, mas a morte cultural, a morte do grupo, a morte da identidade, certo? Aí eu ia falar do indígena, só que daí a gente pulou entre aspas, né? A gente foi conversando e chegou na escravidão africana. Mas pode falar, Beethoven. Mas no que dizia eu, talvez a gente não veja a escravidão antiga tão ruim quanto é a africana, porque a gente não tem dados suficientes e, de fato, a gente já está tão distante historicamente, porque a escravidão africana ainda hoje reflete no negro no Brasil, no negro na América. Ainda hoje. Essa é a grande questão, que a gente ainda visualiza isso. Mas no momento que a gente não puder mais visualizar, a gente passa por cima. É óbvio que a escravidão de todos os povos teve consequências. É que quando o Império Romano se desfaz e quando perde aquele poder e quando nessas trocas de poder, talvez a gente perdeu essa sensibilidade. Mas eu não acho que qualquer escravidão seja menor que as outras. O que eu quero falar é que nós, daqui a 100 anos, por exemplo, quando inventarem carne que não parta da morte de animais, vão culpar o nosso povo por comer animal. Fala, cara, o seu neto vai olhar para você, para nós somos mais velhos, mas para quem está assistindo, o seu neto vai olhar para você, nossa, avô, você comia carne, você matava uma vaca para comer, e o direito dos animais? Hoje a gente ainda não existia direitos humanos. Hoje a gente tem direitos animais, mas a gente ainda mata outro ser para comer. Talvez no futuro as pessoas vão olhar para a gente e vão condenar a gente.